Olá! Nesse vídeo nós vamos ver como trabalhar com o Spark em relação a data frames usando a linguagem de programação Java. Como nós já vimos nas palestras, Java é uma linguagem bastante próxima de Scala, que é a linguagem na qual o próprio Spark está codificado e na qual a massiva parte das APIs foi inicialmente codificada e disponibilizada também. Então, boa parte dos acessos que nós temos se torna bastante simplificado. Por outro lado, Java não é uma linguagem que seja adaptável a um notebook. Exceção feita é quando o Java, a partir da versão 11, se não me engano, já começa a ter um console também. E você pode usar Java num Apache Zeppelin ou algum outro tipo de estrutura de notebook. Mas, via de regra, nós vamos trabalhar em uma IDE. E para trabalhar com esses data frames, nós vamos usar dois arquivos de exemplo, que já foram os dois arquivos de exemplo que nós usamos também para trabalhar com Python, que é um arquivo que mantém dados de funcionários. Então, esse arquivo, na realidade, é um CSV extraído a partir de um banco de dados de exemplo que vem com o MySQL, que você pode instalar a partir do site de exemplos do MySQL, do site de documentação. E tem alguns dados somente sobre os funcionários, com o primeiro nome, o último nome, a data que foi contratado, data de nascimento, o código dele, e vai servir só para que nós possamos acessar brevemente esses dados. Nós vamos depois fazer mais inferências em cima disso, principalmente os campos date, trabalhando mais com os esquemas. E nós também temos um outro dataset, que é o dataset de municípios, baseado em alguns dados que estão disponíveis no portal de dados abertos. E na realidade eu simplifiquei um pouquinho esse CSV. Então ele basicamente tem dois códigos aqui do IBGE sobre os municípios, uma concatenação do nome da UF com o nome do município, a UF, o nome dele, a região, a população do último censo, o porte, segundo a classificação que o IBGE faz, e um campo capital, onde mostra basicamente um flag capital quando a cidade é a capital do estado em particular, como Porto Velho. Esses dois arquivos vão ser carregados e nós vamos usar para trabalhar com Java a IDE NetBeans, que é uma ideia simples, você pode obter ela gratuitamente no site do netbeans.org, está no Apache agora, no projeto Apache também. E eu criei um projeto simples usando o Builder Ant. Você pode também fazer a mesma coisa com o Maven. No site do Spark tem as instruções de quais são as fontes Maven que você usa para ter acesso a todas as bibliotecas. Mas aqui, de uma forma mais simples, eu vou carregar todos os jars dos quais nós dependemos diretamente aqui a partir das libraries e carregando a partir de uma instalação do Spark que eu tenho nessa máquina. Dentro dos diretórios do Spark tem um diretório chamado jars, e ali basicamente estão todas as bibliotecas que são necessárias para quase qualquer coisa que se queira fazer no Spark. Eu vou carregar todos aqueles jars aqui para ter disponível qualquer biblioteca necessária. Então, clicando com o botão direito aqui nas libraries, adicionar um jar folder. Eu já estou no diretório jars, mas só mostrando que esse aqui é o diretório onde tem o Spark. Eu criei um diretório genérico, o Spark 3.1x, que na realidade é o Spark 3.1.2, se eu não me engano. E aqui dentro do jars eu tenho um conjunto grande de arquivos .jar. E para tornar mais simples, eu vou carregar todos eles dentro desse projeto para que eu tenha à disposição qualquer biblioteca que eu precise. Ele está analisando todos os códigos. E agora aqui nos pacotes de código fonte, vou criar um new package, xDataFrames, e aqui uma nova classe Java class xDataFrame 1. A classe aparece aqui, eu vou deixar um pouquinho maior para a gente poder ver melhor o código. E aqui dentro eu vou colocar, é evidente que em um projeto um pouco mais complexo nós faríamos uma divisão melhor do código entre classes e coisas assim. Aqui eu só vou colocar tudo dentro de uma main. Eu já vou dar um throws exception direto na main para tornar mais simples a codificação e para focar no exemplo da API, que é o que nós precisamos agora. Então, public static void main. Eu já vou colocar um throws exception aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando trabalha com o Spark é criar o Spark Session, que é o mesmo Spark Session que está disponível dentro da console, das diversas consoles do Spark,
e ao meu Spark Session, que agrega todas as chamadas ao meu Driver Program, aos recursos que eu tenho dentro da API. Então vou criar aqui uma Spark Session. Ele já mostra aqui os diversos tipos de Spark Session. Perceba que a gente tem que chamar sempre o Spark Session do org.apache.spark.sql. E ele já importou para a gente. Vou chamar ela de Spark. E vou usar o Spark Session .builder. Nesse builder aqui eu tenho que passar alguns parâmetros. Então, esses parâmetros em geral, tem vários parâmetros que eu passo através do config, onde eu posso passar qual é o nome do parâmetro e o valor que ele tem, mas tem alguns parâmetros que já são mais específicos, como por exemplo, a app name, o master e alguns outros parâmetros que você pode passar via config também. Você pode criar um Spark configuration para isso, mas já são tão comuns que a gente já faz um acesso direto ao método aqui. Então, app name x dataframes 1, e eu vou dizer qual é o master, e o master vai ser um master local, onde eu vou dar acesso a todos os cores disponíveis aqui dentro, com o local asterisco, e finalmente um get or create. O Spark Session se comporta como um singleton. Eu vou tentar conseguir vou tentar criar um, e caso já tenha alguém criado, eu vou obter uma referência ao que já está criado. O Spark Session é único para cada JVM, então como esse programa nosso aqui não vai rodar em um cluster, vai rodar local, então dentro da mesma máquina virtual, dentro da mesma JVM, todos os processos vão rodar, todos os workers, o cluster controller, o driver program e todos os outros recursos necessários. Existem algumas alterações em configuração que a gente pode ver, a gente vai ver isso mais tarde em outros tipos de recursos, mas via de regra, o Spark Session é único para cada JVM, você vai usar ele, ele é realmente um singleton, você obtém ele ou consegue, você cria ele ou consegue uma referência, porque já existe. Tem um pequeno detalhe aqui que eu vou usar o logger, que é para do Apache logger org.apache.log4j, só para que eu não tenha tantas mensagens assim. Vocês vão dar uma olhadinha depois. Vocês podem retirar isso aqui para testar, mas se você deixa ele com todas as mensagens, ele acaba sendo muito verboso e esconde realmente o objetivo que a gente está querendo fazer aqui. Então eu vou dar um set level para um level.warn. Ele fica mais simples aqui, está no logger, está o level lá. A nossa saída vai ficar um pouquinho menos verbosa, digamos assim. É importante lembrar de uma coisa, que nós já fizemos um exemplo disso daqui com um Jupyter Notebook, e no Jupyter Notebook a gente tem uma maneira bem interativa de tratar com os processos, porque você executa uma célula, ele roda, mantém o programa em funcionamento, quer dizer, essa minha Spark Session aqui, ela vai ser fechada no final do programa. No final do programa eu coloco um spark.close. E isso quer dizer que a cada execução do programa eu crio uma nova Spark Session, e a API do Spark vai reservar recursos, vai levantar recursos, vai gastar algum tempo fazendo isso, e ao final do programa eu fecho novamente. Isso não tem tanto problema quando você pensa em um programa que vai ser submetido a um cluster, porque afinal de contas ele vai tentar dar um get or create no Spark Session, já vai existir no Spark Session, já vai conseguir acessar todos os recursos já colocados, mas ele é um pouquinho mais lento e menos ágil quando você está programando e executando diversas vezes seu código, uma vez atrás da outra. Nesse sentido, um notebook acaba sendo prático, porque você mantém a Spark Session viva, você não gasta tempo criando ela novamente, e só vai lançando novos comandos. Novos comandos é muito bom para análise exploratória. Por outro lado, quando você vai criar um script para submeter, um programa para submeter realmente a um cluster Spark, o uso dele na IDE, seja uma IDE em Java como essa daqui, seja uma IDE para Python, acaba sendo bem mais indicado, porque você tem controle completo do programa, uma tarefa única que vai sendo executada. E, como efeito, nós vamos ver aqui que cada vez que nós vamos executar, ele vai levar um certo tempo para levantar os recursos do Spark e depois colocar no ar. E eu vou deixar isso rodar na primeira vez, nas próximas vezes eu vou diminuir isso do vídeo, só para não ficar tão evidente o tempo que a gente gasta aqui, só para o vídeo ficar um pouquinho mais curto. Mas, via de regra, o que tem que fazer agora é carregar um data frame aqui dentro.
Esse data frame vai ser carregado a partir do employees, aquele employees 1000, que tem um volume menor. O employees na realidade tem algo como 300 e poucos mil registros, 300 e poucas mil linhas, né, no CSV. Tem um subset só com 1000. E lá dentro do Python, a gente carregava isso dentro de um data frame do Spark. Aqui nós vamos carregar num data frame do Spark para Java, mas na realidade um data frame do Java, ele é um dataset do org Apache Spark SQL, que tem um conjunto de rows, de linhas, dentro dele, que também é do org Apache SQL. Para Scala e para Java, você tem somente datasets. O dataset é uma collection fortemente tipada, ela tem um tipo específico. E quando você quer criar uma collection semelhante a um data frame, que é uma collection onde você não tem um tipo muito forte, mas tem um conjunto de informações para cada linha, você tem que criar um dataset de rows. Então, na realidade, um dataset de row aqui no Java é igual a um data frame lá do Spark e do R. E a mesma coisa se aplica ao Scala. Scala e Java usam um dataset de row e para simbolizar um data frame, que dentro do Spark e do R vai ser colocado como um data frame mesmo, tem essa classe ali dentro. E na realidade aqui eu vou criar um dataset chamado emp, e eu vou usar um reader, um data frame reader, direto a partir do Spark, e aqui eu vou usar o método read, ele vai ler um código aqui direto, um CSV aqui direto, e eu posso colocar opções aqui dentro, porque bem na verdade eu tenho várias opções para serem colocadas. Eu tenho diferentes maneiras de fazer essa execução. Uma das maneiras de chamar direto é chamar o tipo do arquivo aqui com o CSV, mas eu sempre tenho opções para colocar antes, porque o CSV, isso está descrito na documentação, o CSV tem várias possibilidades, então você tem separador, você tem delimitador de strings, você tem um caractere de cancelamento para evitar que ele ache alguma coisa no meio do texto. Então, tem o código, que é a página que o texto está colocado. Nesse caso aqui a gente está usando TF8, mas eu estou rodando de um Linux, mas talvez tenha que mudar isso, estão rodando em algum sistema operacional. Então, você tem uma série de opções colocadas aqui dentro que são colocadas por padrão dentro do que a gente chama de métodos, são tratados aqui dentro, que são as options. E as options têm uma chave e tem o valor que ela vai possuir, e aqui eu vou colocar a option header, que vai ser true. Isso aqui vocês lembram que também é semelhante ao que nós temos lá dentro de Python. E uma outra option que vai ser para que eu tente detectar o esquema direto. Então eu tenho infer schema, que vai ser true também. Descobrir o esquema a partir da leitura de um arquivo pode ser potencialmente lento, principalmente em um arquivo muito grande, porque você vai obrigar o Spark a ler parte do arquivo, fazer uma leitura, uma scattered, pulando alguns registros, claro, para avaliar, para saber quais são os tipos dentro dele. E invariavelmente, além de gastar um certo tempo a mais, a option de infer schema pode trazer alguns efeitos não tão assim precisos quanto você teria quando você obriga um esquema realmente. Principalmente que qualquer dúvida que ele tenha, qualquer dúvida que o infer schema tenha sobre um campo, ele vai passar para string. O que ocasiona muitas vezes você tem um monte de campos como string que você gostaria de ver como um double, principalmente como date, ou com os tipos assim. Nós vamos ver daqui a pouquinho um esquema. Então o infer schema ele pode ser útil algumas vezes, é prático algumas vezes, mas para alguns momentos você tem que colocar realmente o esquema, e nós temos um método para isso aqui que é o esquema. Nós vamos ver isso mais tarde. Você pode passar o esquema de pelo menos duas maneiras, mas essa é a diferença entre você pedir para o Spark descobrir quais são os tipos dos dados que estão dentro do seu arquivo e você forçar um esquema realmente. Inclusive, quando você força um esquema, também é importante que você diga o que vai acontecer caso algum registro não respeite o esquema que você definiu. Então, se por acaso você definiu alguma coisa como um double e alguns dos campos têm uma string, alguma coisa mais para uma string, com letras ou coisa assim, você tem que determinar o que vai acontecer, se você descarta aquele registro, se você mantém ele, mas mantém ele com flag, se você para o programa ali dentro e coisas assim. E finalmente agora vamos colocar o CSV, e o CSV vai ser
barra home, barra Leandro, barra documentos, barra datasets, barra employees, barra employees 1000.csv. E aqui está a minha leitura desse arquivo. Só para ficar um pouco mais simples, eu vou quebrar isso daqui de uma maneira um pouquinho mais visível aqui no código. Então, a gente vê claramente que nós temos um data frame, que aqui em Java é um dataset de rows, uma collection de rows chamada emp, que lê um CSV, que é employees 1000.csv, respeitando o header, ou seja, usando o nome das variáveis pelo header do CSV, e com o infer schema true, tentando descobrir pelos próprios dados que estão lá dentro qual é o tipo da informação que eu tenho. Vou dar uma olhadinha então nisso daqui, vou dar um show. E o show, como nós tínhamos visto, é uma action. Na realidade, o show ele vai executar o que eu tinha anteriormente, não tem nenhuma operação pendente, né, mas a gente sabe que a gente tem uma lazy execution com os data frames no Spark. Ele tenta acumular várias operações e quando você força ele a fazer alguma coisa, então ele realmente, a mostrar ou a usar de alguma forma, então ele realmente executa. Vamos rodar aqui, nós vamos ver que há um certo tempo maior de execução. Ele vai começar a carregar os dados, vai startar o programa. Então, há um tempo maior de execução aqui dentro do Java. Temos mensagens de info também. Você pode trocar ela, inclusive leva só para info. E ele finalmente conseguiu trazer aqui. Então eu tenho o meu empno, todos os dados que eu tinha colocado ali dentro. O show por padrão mostra somente as primeiras 20 linhas. Então eu posso ver alguma outra coisa a mais, posso mostrar as primeiras 5 só. Mas uma coisa que é importante ver aqui é o print schema. Então vamos ver com o print schema o que ele mostra informações a mais, quais foram os dados que ele recebeu, que ele entendeu como os tipos dos dados que nós carregamos daqui. A gente pode ver então que ele trouxe o empno como int, como integer, e o resto dos campos todos como string. A despeito do fato que o birth date e o hire date são datas realmente. Eu posso depois forçar isso daqui via esquema a serem respeitados como data, serem tratados como data realmente. Bom, eu posso fazer uma série de operações aqui dentro, mas assim, do mesmo jeito que nós fizemos lá nos códigos em Python, talvez seja mais fácil trabalhar com um outro dataset, que nos dá mais algumas opções aqui, que é o dataset de cidades. Só vou organizar um pouco o código aqui. E vou copiar essa chamada aqui embaixo e vou carregar então um outro dataset, que é o dataset de municípios, e eu vou chamar ele disso, então cidades, na realidade. Vai ser a mesma coisa, Spark Read, Header, Infer Schema, só que na realidade o dataset está aqui nesse diretório mesmo e ele chama-se moon.csv. Moon.csv. Ele não tem site parecido, então eu posso usar o cidades.show da mesma maneira e a gente pode dar uma olhadinha aqui em como ele vai rodar. A execução vai manter todas as execuções anteriores, não tem tanto problema assim, porque basicamente ele vai carregar os dados lá dos employees, depois carrega de municípios. Municípios eu coloquei ele todo, ele tem 5.000 e pouquinho de municípios, então ele acaba sendo um pouco maior do que o de employees. Então tem aqui todos os dados, ele mostra que alguns campos estão claramente cropados, né? Você tem um limite porque ele pode mostrar, então temos reticências aqui, e estão todos os dados que a gente esperava ter, que é a mesma coisa que a gente viu lá no CSV que nós tínhamos. Bom, o que a gente pode fazer aqui com essas cidades? A primeira coisa é que a gente pode demonstrar algumas coisas, alguns operadores dentro do data frame que tornam ele mais que eu consigo customizar o que eu vou ver. Então vou dar um cidades ponto, por exemplo, posso fazer uma projeção, que aqui é o select, e no select eu posso dizer quais colunas eu quero ver. E eu digo isso com uma string, então eu quero a coluna de UF, eu quero a coluna do nome da cidade,
e eu quero a coluna do porte da cidade. E vou dar um show direto aqui. Deixa eu só diminuir o número de visualizações aqui. Eu vou tirar na verdade eu vou retirar todo o de employees. Ele fica um pouquinho mais simples o código e geralmente um pouco mais rápido também. Ele vai mostrar as cidades e depois mostrar uma projeção somente. E aqui apareceu agora todos os dados da cidade, somente daquelas colunas que nós colocamos na projeção. Então a projeção era o F, nome e porte, naquela ordem inclusive. Você pode mudar a ordem, obviamente, é uma projeção, como um select de um banco de dados. E você tem todas as informações aqui dentro. E perceba que a gente continua ainda com essas reticências aqui. Caso vocês queiram ver o campo completo, basta que vocês coloquem um show para true. O show tem dois parâmetros, ou um parâmetro para dizer quantas linhas você vai mostrar, que o padrão é 20, você pode passar para um número diferente, e um parâmetro boolean, que vai dizer se você corta num certo limite os campos que excederem uma certa largura ou não. Vamos ver como é que ele fica aqui sem esse limite. Ele mostra aqui então os nomes dos municípios todos sem quebrar. Eu só tive que trocar o parâmetro aqui para falso, na realidade, que é o parâmetro que evita que ele faça o corte específico. Ele corta o padrão, o default é true, e caso você coloque o false, é a saída que nós tínhamos visto, que ele mostra daí completamente o tamanho do campo que nós temos ali dentro. E a partir do dataset de cidades, nós podemos criar outros datasets com filtros, com projeções, com agrupamentos, e podemos executar as operações que são colocadas aqui. Lembrando que ele só vai realmente fazer a operação quando você precisar mostrar alguma coisa. Então, todas as operações que estão intermediárias aqui dentro vão ser só executadas no fim das contas. Então, vou criar um outro dataset de row aqui, que vai ser um outro data frame, e vou criar um dataset chamado cidades grandes. E vou fazer isso com cidades.filter. O filter vai ser o método que vai, baseado em condições que você vai estabelecer dentro das colunas, vai trazer só uma parte dos registros que correspondem àquele filtro em particular. É um filtro com uma cláusula where de um SQL. E o filtro ele é baseado no conceito de que você tem que pegar uma coluna. Lá no Python nós pegávamos cada elemento específico do header do data frame, e aqui eu tenho que usar o método call, onde eu coloco qual coluna eu quero em particular, nesse caso aqui é população, e o call não existe ainda, mas eu tenho que buscar ele do functions. Então import para Apache Spark SQL functions, onde tem o call aqui dentro, e o que eu quero fazer é saber que a coluna população tem que ser maior, ou seja, GT greater than 100.000, que é o critério que o próprio BGA define para que seja uma cidade grande. Então perceba que não é exatamente uma condição simples para ser colocada. Você tem que se lembrar que tem um método GT, greater than. Isso existe em diversas linguagens, diversos frameworks, não é assim tão complexo, mas enfim, você tem que usar o GT e o método call, lá do functions, essa function, para conseguir fazer o filtro funcionar. E daí nós podemos, eu não vou mostrar isso daqui, mas eu vou fazer uma contagem aqui, dar um sout do número de cidades grandes, e aqui eu vou usar, concatenar com o cidades grandes ponto count, que também é uma action, também é um método que é uma action, porque o count obriga você a gerar um resultado. Então, essa linha aqui, quando nós passamos essa linha, o que o Spark fez foi só armazenar na pilha de execução dele, só armazenar para poder depois gerar um DAG e otimizar essa query, e quando eu peço o count, ele realmente executa, porque agora ele tem que mostrar um resultado. Claro que a gente é um comando simples e com uma tentativa de resultado logo em seguida, então não chega a ser assim tão complexo em termos de como ele vai montar. Mas vamos ver a execução disso daqui.
E está aqui o número de cidades grandes é 283. Um número pequeno, bem de verdade. Um país tão grande quanto o Brasil, com mais de 5.500 municípios, só 283 são maiores do que 100 mil habitantes. E na realidade, nas últimas versões do Spark, nós temos uma possível melhora nesse método aqui, que você pode usar ou um ou outro, e que mostra que a gente já se aproxima bastante do processamento de SQL aqui dentro, porque eu não preciso necessariamente usar o método filter. Eu posso usar um outro método bastante parecido, que é o where. E no where eu coloco basicamente alguma expressão que vai ser entendida depois pelo processador. População maior que 100 mil. Vamos fazer a execução aqui. Ele retorna basicamente o mesmo resultado e em termos de codificação você tem uma facilidade maior, e em termos de processamento ele vai ser muito próximo, porque é bem na verdade o otimizador de queries do Spark vai tratar de tornar esse código aqui tão simples e com desempenho tão bom quanto o anterior. O que nos leva também ao fato de que o processador de queries, tanto de data frames quanto do Spark SQL, é basicamente o mesmo, o que torna o uso do SQL até mais tentador aqui dentro. Mas enfim, vamos fazer mais um processo aqui. As cidades acima de 100 mil habitantes tem número bastante grande, mas eu quero saber cidades acima de 1 milhão de habitantes e somente algumas poucas informações a partir delas. Então vou criar um outro dataset de rows aqui. Vou chamar de cidades GG, são cidades realmente bem grandes. E vou fazer isso aqui a partir dos cidades e vou selecionar alguns dados primeiro. Então o código do IBGE, qual que é a UF, a região, eu vou precisar disso depois no processamento, a população e o porte. E vou colocar um where aqui, aonde a população seja maior do que 1 milhão de habitantes. Então esse dataset aqui ele já é um pouco maior, e vou dar cidades GG ponto show. Vamos executar esse código aqui. E aqui estão as cidades que são nosso cidades GG, e percebam que eles sequer chegam a mostrar, a usar todos os 20 itens que o show tem por default. São realmente bem poucas cidades que tem esse tamanho aqui dentro. E eu não coloquei o nome da cidade aqui, vamos colocar o nome da cidade. UF, nome. Vamos rodar novamente aqui. Tá aqui os nomes, estão Manaus, Belém, estão todas as grandes cidades do país aqui dentro. E a gente pode fazer mais operações aqui, só como um exemplo e também para mostrar algo semelhante que nós colocamos também lá no notebook Jupyter em Python. Vamos fazer um group by e um sum aqui para ver, a partir desse nosso dataset cidades GG, ou a partir de cidades mesmo, tem que ser a partir de cidades na realidade, porque eu quero contar de todas as cidades, saber qual que é a soma de população por região. Isso daqui vai ser feito então em cima do dataset, do data frame de cidades, e eu tenho um método que é o groupBy inicialmente, e o groupBy eu posso usar o call também, aquela function call, mas eu posso colocar uma string aqui dentro, e na realidade o que eu quero fazer é agrupar por região, a região colocada aqui dentro. E a partir do groupBy, eu tenho uma sequência de métodos que pode ser um pouco mais simples até. Eu tenho métodos de agregação que, por exemplo, eu tenho o AGG, que é um aggregation mesmo, e tenho o sum, por exemplo, que eu vou fazer a somatória, e vou colocar aqui um campo que vai ser população, e finalmente
vou mostrar. Run file. E aqui está o sum com group by que ele fez. Então nós temos a população por região aqui dentro, agregando a partir do data frame de cidades, com 5.500 linhas. Nesse exemplo aqui, então, nós vimos como usar os recursos de data frames dentro da API de Java. A API de Java, junto com Scala, são as mais próximas do que você tem de completude em termos de o conjunto de recursos completos que a API fornece. E é, como vocês podem ver, uma API bastante simples. Você consegue executar uma série de operações. A gente está rodando em modo local aqui, mas sempre lembrem que a gente vai rodar isso muito provavelmente em um cluster. Está usando no local com todos os cores. Mas a gente pode, a intenção do Spark rodar isso daqui em um cluster que pode ser arbitrariamente grande. Isso quer dizer que o desempenho também vai ser equivalente ao tamanho do cluster. Você vai ter um volume grande de recursos disponíveis para rodar seu programa e, muito provavelmente, arquivos que sejam grandes o suficiente para conseguir colocar peso sobre essa estrutura. Então, o Spark é feito para trabalhar com volumes muito grandes de dados. O uso da API é bastante simples e um contraponto também é que nós estávamos trabalhando com os notebooks em Python, porque aqui é um programa realmente. Você executa ele do início ao fim, ele carrega os recursos do Spark no começo e então executa no final, enquanto que no notebook ele acaba sendo muito mais útil para exploração, onde você vai testando algumas coisas e finalmente mais tarde você cristaliza isso em um programa real para poder submeter ao cluster finalmente. Obrigado, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!